Foi um show, um grande reforço do Vasco da Gama. A primeira entrevista coletiva do Admar Lopes foi sensacional, reveladora, esclarecedora, sem mimimi ou enganação. É isso que o torcedor do Vasco precisa. Você vai acompanhar agora os melhores momentos do que disse o novo executivo do futebol vascaíno. Eu queria que você atualizasse, por favor, a questão da renovação dos contratos do Felipe Coutinho e do Léo Jardim. Se houve já uma nova proposta para o goleiro, e quanto ao Coutinho, se vocês tentam um novo empréstimo ou conta com a possibilidade dele rescindir com a Aston Villa. Obrigado. Muito boa tarde, obrigado. Existem conversas abertas em relação à renovação dos dois jogadores em causa. Existe um interesse grande do Vasco para que continuem, de toda a gente, inclusivamente do técnico. Existem ofertas sobre a mesa, existem discussões abertas e nos próximos dias poderá haver algumas novidades em relação aos dois casos. Todas as perguntas vão tocar no seguinte tema: dinheiro, né? Como fazer para essa janela o Vasco ter reforços que ele precisa para qualificar o seu elenco com poucos recursos que você tem na sua pasta nesse momento? Então, desde que eu comecei a conversar com a diretoria do Vasco, ficou muito claro que se trata de uma diretoria bastante responsável. Sempre me explicaram e me fizeram entender primeiro a grandeza e a exigência do Vasco, mas ao mesmo tempo também a situação financeira complicada que o Vasco vive no momento. Sendo assim, a nossa abordagem ao mercado será normalmente... Nós temos, vou formular aqui um pouquinho, nós temos vontade de trazer jogadores que acrescentem, mas também temos a noção que precisamos resolver antes disso alguma situação pendente no plantel, no elenco, aliviar um pouquinho a folha para poder contratar, mas de alguma forma temos alvos dentro do nosso bolso, dentro das nossas possibilidades, que gostaríamos de trazer. Respondendo mais concretamente, queremos reforçar e temos a noção da situação financeira, mas acreditamos que vai ser possível trazer jogadores para ajudar a equipa. O Vasco tem um orçamento para ir atrás de jogadores renomados ou com grana, ou você vai atrás da sua expertise, que é de fato buscar jogadores desconhecidos, mas que podem dar um retorno imediato? Então, a janela do meio do ano é uma janela muito particular e muito específica, não dá muito tempo para o jogador se adaptar, ou seja, o primeiro critério será a qualidade do jogador, o segundo critério é se encaixa financeiramente com os nossos recursos, e a partir daí, se houver uma facilidade de adaptação, vai ser priorizada em um jogador que não tenha qualquer ligação ao futebol brasileiro ou ao futebol sul-americano. Não invalida que uma boa oportunidade de um jogador que não esteja identificado com o futebol brasileiro venha a entrar. Temos o exemplo do Nuno, por exemplo, que foi um jogador que se adaptou muito rapidamente. Nós vamos olhar mais para o perfil técnico, físico, psicológico do jogador e para se é possível ou não fazer a operação, do que propriamente ao BI ou ao passaporte. Dizendo que no meio do ano a minha preferência, sempre em circunstâncias normais, será jogadores que tenham uma adaptação mais rápida. Admar, bem-vindo ao Vasco. Boa tarde, Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Você está falando sobre contratações e eu queria saber um pouco mais sobre a parte organizacional do seu trabalho. O que lhe foi apresentado chegando ao Vasco? Existe alguma interferência ou autonomia de Felipe, Pedrinho e Fernando Diniz nessa área específica de contratações? Explica um pouco mais para a gente, detalhado, esse nível de autonomia. Boa pergunta, muito obrigado. Então, o Vasco, neste momento, existe uma organização em funções há alguns meses. O corpo estranho, neste momento, sou eu. Eu é que tenho que me adaptar à dinâmica que está envolvida. Pessoas que me receberam muito bem, que eu reconheço competências, no professor Diniz, no Felipe, no Presidente. Eu tenho algum conhecimento do mercado, tenho algumas ideias, as decisões finais serão o mais unânime possíveis, mas o diretor executivo tem autonomia na seleção dos jogadores, no Vasco da Gama.
Eu queria perguntar sobre os objetivos do Vasco e seus objetivos aqui no clube. Se nessas conversas que vocês tiveram até a sua contratação, agora na sua chegada, foram discutidos os objetivos do Vasco a curto prazo e a longo prazo também. Por exemplo, esse ano o Vasco está disputando 3 competições, Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Foi conversado alguma coisa sobre prioridade para alguma competição? E quais são os objetivos do Vasco nessa temporada? O objetivo do Vasco é dar passos seguros e estáveis na continuidade do que esta diretiva tem vindo a fazer para colocar o Vasco lá no lugar onde ele merece. Existe ambição interna da minha parte e das pessoas que estão em funções. O Presidente e o Filipe, como ex-jogadores e como conhecedores da história do Vasco, passaram-me a responsabilidade, a exigência e a ambição do clube. O objetivo é tentar fazer o melhor em todas as competições. Estas competições são importantes e eu acredito que podemos chegar longe nas 2 competições a eliminar e fazer um Brasileirão de acordo com igual ou melhor do que aquilo que aconteceu ano passado. Tentar qualificar para as competições continentais. A gente tem visto um regresso de grandes jogadores para o futebol brasileiro. Recentemente voltou o Neymar para o Santos, Felipe Coutinho no ano passado retornou para o Vasco da Gama também. Você falou sobre autonomia no futebol. Você estuda fazer uma grande contratação também dentro dessa próxima janela? O torcedor sonha com o retorno do Douglas Luiz, que está talvez saindo da Juventus, retornar ao futebol brasileiro, recuperar o seu futebol, buscando uma Copa do Mundo logo ali na frente. Você pensa também fazer uma grande contratação no Vasco? Respondendo à sua pergunta é muito claro. Sonhar, eu sonho. Agora, neste momento, contratar um jogador como o Douglas Luiz é completamente impensável, infelizmente. Nesta janela acho muito difícil chegar a um nome desse nível. Futuramente, se for, independentemente do nome, se for um jogador que estiver com vontade de representar o Vasco, fisicamente, com as condições, tecnicamente, que seja um jogador que acrescente, a porta estará sempre aberta, desde que cumpra os requisitos e a responsabilidade financeira da direção em causa. E neste momento acho que vai ser, nesta janela pelo menos, vai ser difícil trazer um jogador desse calibre. Fernando Diniz tem um futebol muito próprio, podemos dizer assim. Não é um estilo de jogo simples, igual a gente encontra em outros treinadores, ou pelo menos bem exemplificado. Ele tem um estilo muito, não autonomia, mas ele tem um estilo muito próprio de futebol. É um estilo que você gosta? É algo que o estilo de jogo do Diniz é algo que você admira? É um treinador que você contrataria, por exemplo? O que você entende desse futebol do Diniz? Assim? Para começar, eu sou um fã do Diniz, antes de sequer cogitar o meu nome para o Vasco. Já tive a oportunidade de lhe dizer. São equipas com uma identidade muito forte, eu gosto, com ideias muito bem definidas. Ele tem uma capacidade muito grande de tirar o máximo dos seus jogadores. Eu acho que já se conseguiu ver nos quase 2 meses que ele tem em função, que houve jogadores que já cresceram, e eu acredito que há mais jogadores ainda que vão crescer e que ele vai conseguir tirar o melhor deles. E definitivamente acho que contrataria o Diniz para o atual Vasco, sem dúvida alguma. Eu adorei o que ouvi. Sem enganação, sem mimimi. Deixa aqui o seu comentário. Até o próximo vídeo.